E aí galera, como que vocês estão nessa sexta-feira? Acabei de assistir o episódio 5 de Falcão e o Soldado Invernal e vim fazer rapidinho aqui minhas considerações sobre esse capítulo da série. Não vou demorar muito aqui para começar, então só gostaria de avisá-los que esse vídeo terá spoilers do episódio 5 e dos outros episódios que vieram antes desse, então estejam avisados. Se eu posso resumir o episódio em uma palavra, é finalmente. Finalmente, os nossos personagens aqui estão entendendo quem eles são e a série está se encaminhando para o seu final. Aqui, nesse capítulo, várias coisas que nós queríamos ver assim, desde o começo da temporada, elas vão meio que se ajeitando para que nós tenhamos nosso clímax aqui no episódio 6. Principal coisa, já vamos falar já, é o Sam finalmente aceitando o escudo. Para ele aceitar o escudo, a gente tem que falar de algumas coisas anteriores, né? De como ele pegou o escudo, mas essa parte da aceitação dele do escudo é realmente bem maneira, porque ele aceita o legado, um legado que é complexo, inclusive isso é tratado aqui no próprio capítulo, em diversos momentos que ele fala sobre esse legado, ele demonstra que o legado do escudo é bem mais complexo do que parecia inicialmente. Ele vai conversar com o Isaiah, inclusive, em determinado momento, e o Isaiah fala que não vão deixar um homem negro ser o Capitão América, e ele também fala que outros homens negros, outras pessoas negras não vão aceitar isso de uma forma legal. Então a gente percebe aqui essa questão dessa complexidade do legado, a própria questão do próprio Sam com o Bucky aqui é mais bem trabalhada por essa questão também, que meio que tinha uma rixa entre os dois, e essas questões agora são todas meio que resolvidas. Como eu disse, finalmente os personagens estão entendendo os seus papéis. Tem aquela cena aqui do treinamento do Bucky com o Sam, os dois ali treinando com o escudo, e essa cena é bem mais legal do que simplesmente uma cena bem coreografada, com efeitos especiais ali do escudo se movendo e tudo mais. A conversa entre os dois é muito maneira. Os dois, eles estão se abrindo ali naquele momento, conversando sobre coisas, e a gente vê mais uma vez o lado assistente social do Sam sendo aflorado aqui, numa conversa que ele tem com o Bucky. O Bucky, como eu disse, finalmente também entende algumas questões que ele não entendia até então, sobre quem ele é, sobre o seu passado, sobre aquela questão do soldado invernal, assim, assassino que ainda existe dentro dele, que foi meio que apagado ali, mas ainda está lá dentro falando algumas coisas, então às vezes ele se lembra dessa questão da Hydra e tudo mais. E essa cena dessa conversa foi realmente muito maneira para a gente entender os personagens, não que nós não tivéssemos entendido até agora, né? Mas para deixar tudo claro para os personagens também se entenderem. Essa cena foi muito maneira. Depois a gente vê uma outra cena de treino que é só do Sam, e essa cena a gente percebe ele aceitando o manto de fato, ele treinando com o escudo, ele se entendendo com o escudo, que é meio que uma simbologia ali para ele aceitando, né, o manto e tudo mais. E como eu disse, esse episódio é um grande finalmente, assim, finalmente essas coisas estão acontecendo. Quando essa série foi anunciada, né, eu imaginei que tudo isso já seria resolvido logo no começo, mas a Disney / Marvel tomou um caminho diferente. Eles decidiram que essa questão do escudo seria trabalhada por toda a série, e apenas aqui no final nós teríamos a aceitação do Sam, do seu manto. Teve também uma questão interessante aqui, agora já fugindo um pouco do manto do capitão, mas voltando a falar do Sam, continuando a falar do Sam, né, para ser mais exato, que é a questão das asas dele. Em determinado momento ali no começo do episódio ele perde as asas, e ele só vai reaver isso no final do capítulo, tá dentro de uma maleta ali. Na verdade não é falado com todas as palavras que são as asas, mas quem entrega para ele essa maleta é o Sam, é o Bucky, e o Bucky fala que aquilo ali é um favor que ele cobrou do pessoal de Wakanda e tudo mais. Então, para quem
conhece um pouco do personagem dos quadrinhos, né, do Falcão, sabe que as primeiras asas dele foram feitas pelo Pantera Negra e pelo pessoal de Wakanda, os wakandanos. Então ficou meio que essa referência implícita, para quem não tinha entendido, inclusive, foi isso. Então, como eu disse, esse episódio aqui é um grande finalmente. O Sam tem as suas asas novas de Wakanda, ele reavê, né, as asas, porque ele tinha perdido no começo do episódio, só que ele ganha essa versão nova. Ele também pega o escudo de volta, ele aceita o manto do Capitão América, ele começa a treinar para ser o novo capitão. Essas questões são todas trabalhadas e finalmente o Sam vai ser agora o nosso novo capitão. Outras coisas também acontecem aqui nesse episódio, como o desenrolar, né, da história do próprio agente americano, o John Walker. Nós vemos o capítulo começando diretamente do final do capítulo 4, com o John meio que fugindo ali da cena onde ele havia matado um dos apátridas. Inclusive acontece aqui uma cena muito maneira de luta entre o Sam, o Bucky e o John Walker. A gente percebe que o John Walker está bem abalado com tudo que aconteceu. Ele está até meio psicótico, assim, em alguns momentos. Ele é um personagem realmente muito complexo. É um personagem que ele tem diversas camadas. Às vezes parece que ele é simplesmente insano. Às vezes parece que ele acredita no que ele faz. Às vezes as outras pessoas que aparecem no episódio também acreditam no que ele faz. Daí fica essa questão dúbia sobre o que está acontecendo. Ele é um personagem bem cinzento mesmo. E como eu disse, esse episódio aqui é um grande finalmente. Então a gente vê esse Capitão América, John Walker, esse novo Capitão América, né, se transformando de fato no que meio que a gente já esperava também desde o começo da série, que é ele se transformar no agente americano. Ele luta ali com os protagonistas, ele tenta matar o Sam, tenta matar o Bucky. É uma cena bem violenta, assim, por nós termos um personagem que até então era o Capitão América tentando matar os nossos protagonistas. É nessa cena, inclusive, que o Sam consegue reaver o escudo. Nessa cena, inclusive, que as asas são quebradas. O John quebra as asas do Sam, que é meio que uma coisa simbólica também, se você for parar para ver. Mas depois, no final do episódio, o Sam pega as asas de volta, né? Como eu falei, ele ganha novas asas. A partir disso, o John Walker é destituído do seu cargo de Capitão América. E nós percebemos então que ele começa essa jornada para ser simplesmente o agente americano. Inclusive teve uma cena pós-créditos onde nós vemos ele construindo um novo escudo, meio aos moldes do escudo antigo do Capitão. E a gente percebe então que no próximo episódio ele vai tentar fazer alguma coisa. Esse episódio, como eu falei, finalmente, tudo está se encaminhando para o que a gente meio que já esperava. Então, foi bem interessante, assim, como um preparador de terreno para o que vai acontecer no 6º episódio. Inclusive, nós também vemos aqui, falando em preparar o terreno, nós vemos a questão dos apátridas, né, que eles estão preparando o seu próximo movimento. Então, eles vão meio que fazer um certo ataque ali nos Estados Unidos dessa vez. Os ataques até então tinham sido somente na Europa, se eu não me engano, e agora nós teremos algo no próprio solo americano, e eles vão contar com a ajuda do Braddock, que havia aparecido no começo da série, também já tinha aparecido, acho que no Capitão América 2, se eu não me engano, por aí vai. Então, eu achei que esse episódio foi bem legal por preparar o terreno, por atingir o ponto onde nós queríamos que a série chegasse, com os personagens em posição agora para o último momento da série, né? Nós tivemos um certo momento de respiro aqui no meio do episódio, principalmente quando os apátridas estão meio que planejando seus movimentos. O Sam e o Bucky falam que eles não têm muito para fazer naquele determinado momento, então eles vão ajudar a Sarah a fazer lá a restauração do barco da família do Sam. Inclusive acontecem uns momentos engraçados aqui entre o Bucky e a Sarah, e o Sam fica meio incomodado com isso. Gera alguns momentos bem legais.
E como eu disse também, aquela questão do finalmente nós temos isso, nós percebemos esses momentos mais descontraídos entre o Sam e o Buck, que eles meio que foram feitos para ser uma dupla. Eles não estavam aceitando isso até agora, mas parece que agora, finalmente, eles estão meio que aceitando essa parceria entre os dois, né? Além disso, no episódio, acho que outra coisa interessante que teve é a questão do Zemo e das Dora Milaje. Elas finalmente conseguem capturá-lo e falam que vão levá-lo para Wakanda. Acho que foi esse o final do arco do personagem aqui nessa série. Vamos ver como que isso vai se desenrolar no MCU. E, gente, acho que foi isso o episódio. Não foi um episódio tão chocante quanto o episódio anterior. Ele foi mais um episódio de preparação, um episódio de aceitação, né? Também por parte dos nossos personagens aceitando ali os papéis que eles têm que desempenhar. E foi um episódio que prepara o terreno para o capítulo final. Então agora todas as peças estão em posição e a gente precisa ver como elas serão movimentadas sexta-feira que vem, no último capítulo de Falcão e o Soldado Invernal. Realmente estou gostando da série. Acho que ela tem um probleminha de tom em algumas cenas. Parece que a série não encontrou muito bem o tom assim enquanto estava ali sendo produzida. Então tem momentos que querem fazer algo mais leve, tem momentos que querem fazer algo mais pesado, mas eu acho que o tom podia ser um pouquinho mais refinado para as coisas serem um pouquinho mais coesas. Mas de qualquer forma estou gostando bastante da série, gostei bastante desse capítulo, teve ação na medida certa, teve desenvolvimento na medida certa, e agora eu quero ver o que vai acontecer semana que vem. Quero saber agora a sua opinião sobre esse capítulo, comenta ali embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do seu joinha, e eu acho que é isso, minha gente. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, vou ficando por aqui e até a próxima.